Olá pessoal, meu nome é Ronaldo e essa é o segundo vídeo tutorial do Iniciantes Totais em Java. Uma coisa que eu esqueci de falar na aula passada são sobre as palavras-chave em Java. Aqui no caso o Eclipse, quando você utiliza o Eclipse, ele deixa as palavras-chave em vermelho. Então essas palavras-chave não devem ser utilizadas para nome de atributos, nome de classe, nome de métodos. Então elas têm uso restrito. Outra coisa que eu esqueci de falar são, aqui nos construtores que eu falei errado, quando você passa atributos. No caso não são atributos, são parâmetros. Então aqui, por exemplo, eu fiz um construtor que não recebe parâmetros. O que significa isso? Que quando eu instanciar um objeto, eu criar um objeto novo do tipo pessoa, ele vai ter com valores, o nome, ele vai ter um nome desconhecido. E o máximo livre ele vai ter número 3. Então são valores default que eu crio para esse objeto. No caso, eu poderia criar aqui um construtor passando parâmetros. Daí, no caso, quando eu fosse criar, eu recebia esses parâmetros e daí depois ele setava aqui dentro do próprio código. Ou eu posso ter, mesma coisa, eu posso ter mais um construtor aqui, tanto faz. Então eu posso ter 2, 3 construtores na mesma classe. Isso não importa. Outra coisa importante para falar aqui são sobre os caracteres especiais em Java. No caso aqui, quando você digita um abre-chaves, ele vai ter que ter sempre um outro fecha-chaves. Por exemplo, aqui no abre-chaves da classe pessoa, ele está lá embaixo. Eu clico aqui do lado, ele faz um retângulo no fecha-chaves correspondente a ele. Então tudo que tiver dentro dele são coisas correspondentes a essa classe. A mesma coisa aqui no construtor. Eu clico nesse abre-chaves aqui do construtor, ele me retorna o construtor que corresponde a ele lá embaixo. Também com relação ao ponto e vírgula, que serve para declarar uma importação de uma biblioteca, ou uma declaração de atributo, ou até mesmo um método. Quando você faz um método em um objeto, você deve ter o ponto e vírgula no final. Ou aqui quando você recebe um valor também, mesma coisa. Também as duas barras aqui que servem para a gente fazer comentários no código. E também tem outro tipo de comentário que você pode fazer utilizando barra asterisco e daí asterisco barra, para você fazer um bloco de código. Então tudo que tiver dentro desse código vai ser comentário. Pode ver que tudo que eu escrevi ali ele aparece em verde, que denota um comentário. Ok, outra coisa importante para a gente falar sobre o Eclipse é o workbench dele, que são o modo como as janelas do Eclipse são colocadas. Então aqui a gente tem vários tipos de janelas, ou views. Então aqui a gente tem a janela de problemas do código. Quando a gente compilar ele, vai aparecer se acontecer algum problema, ou algumas coisas, se uma variável não está sendo usada, etc. Aqui a gente tem a visão esquemática da nossa classe, as variáveis que ela tem, os métodos, os construtores, etc. Aqui do lado a gente tem a visão do nosso projeto, que tem todos os packages que ele tem, as classes, tudo que ela está utilizando no projeto. Também a gente tem aqui no Eclipse as visões em perspectiva, que são layouts próprios para tarefas específicas. Por exemplo, aqui eu estou utilizando a perspectiva Java. Se eu, por exemplo, for debugar o meu código, eu posso usar a perspectiva debug, que daí ela tem uma visão especial aqui para eu ver tudo que está acontecendo, as variáveis que estão sendo, por onde que o meu código está passando, os breakpoints que eu estou utilizando. Então isso ajuda o programador a ver os erros que tem o código, por onde que está passando, por onde não está. Ok, também você pode, por exemplo, pegar uma janela aqui e modificar para onde você quiser. Peguei o outline aqui, vou utilizar como um tab aqui embaixo. Eu posso fechar o meu outline aqui, depois eu vou aqui em Window, Show View, e aqui embaixo tem o outline, então ele vai ficar aqui. Eu posso carregar ele de novo aqui verticalmente. Eu posso pegar aqui, por exemplo, o package e utilizar aqui horizontalmente aqui embaixo. Então eu posso fazer várias coisas com essas janelas para melhorar minha visão do meu projeto, para mim utilizar melhor o Eclipse. Ok, o segundo passo
da minha classe, eu tenho que ter os métodos que retornam e setam valores, que são os métodos getSet. No caso aqui, eu vou fazer o método getSet para o meu nome. Então, eu vou fazer primeiro para o meu getNome. Então, eu vou aqui declarar public, que vai ser o tipo do modificador, o tipo de retorno que eu quero ter, por exemplo, como é nome, eu quero que tenha o retorno do tipo string, e daí o nome do meu método que vai ser getNome. Lembrando que o nome de método é sempre com a primeira letra minúscula. Ok, o que eu vou ter dentro do meu método? Eu vou ter o meu retorno que eu quero. Então, eu quero que ele tenha o retorno, o meu nome, que ele retorne meu nome, no meu getNome. Ok, agora eu vou fazer aqui a mesma coisa para o meu setNome. Só que eu vou utilizar aqui o Eclipse para ajudar na minha codificação. Vou utilizar aqui o assistente de código. Vou digitar pub, vou apertar Ctrl e espaço. Aqui pode ver que ele já retorna as primeiras coisas, os métodos ou variáveis que começam com pub. No caso aqui, como eu vou declarar um método, ele já é a primeira opção, aperto Enter. Pode ver que ele fica com um retângulozinho. E é só eu digitar o que eu quero no meu método. Por exemplo, o tipo de retorno que eu quero no meu setNome não é nenhum, então é void. Vou apertar Tab, daí eu vou declarar aqui o nome do meu método. No caso, vai ser setNome. Aperto Tab de novo e eu vou mandar os parâmetros que eu quero nesse meu método. Então, eu quero setar o meu nome. Então, eu vou mandar como parâmetro string qualquer nome. No caso, esse parâmetro aqui, o nome dele pode ser qualquer nome. Poderia ser nome mesmo, tanto faz. Só que, se eu colocasse aqui, por exemplo, um nome, ele não é a mesma coisa que esse nome aqui. Esse nome aqui é o valor que eu vou passar por parâmetro. Então, pode ser um nome igual, mas tem conceitos diferentes. Ok, agora eu aperto Tab de novo e aqui dentro do meu método eu vou setar o meu nome recebendo qualquer nome. Pode ver que eu estou utilizando o assistente de código aqui para eu ser mais ágil no desenvolvimento. Ctrl espaço sempre. Ok, então aqui vamos dar uma passada geral aqui no meu método getNome. Eu vou retornar um tipo string e retornar o meu nome, que é o nome do meu atributo que eu declarei lá. No meu set é a mesma coisa, só que retorno eu não vou ter nenhum, porque eu não quero que ele retorne nenhum valor. Eu vou mandar um nome qualquer para que ele sete no meu atributo. Ok, vocês podem ver que esses métodos eles têm um padrão, o get, set, eles têm um padrão. Então, o Eclipse também tem uma ferramenta aqui legal para fazer tudo isso automático. Então, aqui eu vou em Source, Generate Getters and Setters, e aqui eu tenho meus atributos que não tem ainda o get set. Então, eu vou colocar aqui para ele criar o get set do meu Max Livros, aperto OK, e ele já cria aqui embaixo o get set correspondente a eles. Só que tem algumas diferenças aqui, ó. Por exemplo, no meu get maximum livros, ele vai retornar um tipo inteiro, porque é o tipo que eu tenho lá declarado no meu atributo. E no meu set max livros, eu pode ver aqui que o meu parâmetro é o mesmo nome do meu atributo, só que como eu falei lá anteriormente, é diferente. Então, não é a mesma coisa o max livros como parâmetro e o max livros atributo. Então, esse aqui é o valor que vai ser passado para o atributo. Também outra coisa diferente é esse this aqui, que apareceu quando eu fiz gerei automático. Esse this que corresponde que esse max livros aqui corresponde ao objeto corrente que eu estou utilizando. Então, ele é opcional. Pode ver que eu não coloquei ali no meu get set nome. Então, esse aqui eu posso tirar, não tem importância. Ok, então na próxima aula eu vou falar mais sobre o Eclipse, os métodos que minha pessoa vai ter, e também vou falar sobre o scrapbook do Eclipse. Ok, então por hora é só e até a próxima.